Buenas, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos dar continuidade, então, à nossa última parte dos sistemas deltaicos. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Aqui. Então, no último vídeo, eu parei nessa parte de estratigrafia de sequência, tá? Porque senão ia ficar um pouquinho pesado para aquele vídeo. Mas vamos lá, tá? Então, isso aqui não vai ser nessa disciplina que a gente vai entender toda a estratigrafia de sequências, mas eu acho importante a gente ter alguns princípios só para a gente entender por que os deltas estão progradando e qual as condições de nível de base que ele vai estar se formando, tá? Então, vou pegar minha caneta aqui, tá? O sistema deltaico, ele, como a gente falou, ele é sempre um sistema regressivo, sabe? Ou seja, ele tem os seus sistemas, eles estão progradando, então a gente está tendo mais aporte sedimentar do que o espaço de acomodação que está tendo, tá? Então, a progradação é exatamente isso. É uma taxa de aporte maior que a taxa de criação de espaço, tá? Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai estar falando numa queda do nível do mar. Então, para ter mais, para não ter uma taxa de criação de espaço positiva, não, tá? Isso aqui não relaciona uma progradação com isso daqui, tá? Quando a gente tem uma queda do nível do mar efetivo, a gente vai estar numa parte que a gente vai ter uma regressão forçada, que é quando o mar cai abruptamente, tá? E nesse sistema a gente até vai ter uns sistemas deltaicos desenvolvendo, mas a gente vai ter a gente acaba não preservando, tá? Muito. Esse sedimento que está saindo dessas partes mais rasas, ela vai estar sendo depositado lá como os leques de assoalho, lá para baixo. Tá? Então, não é sinônimo a progradação com uma queda do nível do mar, tá? Então, essa figura aqui, tá? Eu acho que é a base para toda essa estratigrafia de sequência para a gente entender. Então, aqui a gente tem uma curva de variação no nível de base, tá? Vamos falar no nível do mar aqui, uma curva eustática aqui, tá? Então, a gente tem várias situações, a gente tem a parte de quando o nível de base está alto, quando o nível de base está em queda, quando o nível de base está baixo, mas a gente está sempre subindo, ó, ele vai subir. Quando o nível de base ele está numa subida mais rápida e quando ele volta tá alto aqui em cima, tá? E essa segunda curva é a derivada dessa primeira. Ela vai dar uma curva que vai ser a taxa de variação do nível de base, tá? Ou seja, vai ser o espaço de acomodação. Então, a gente tem um espaço positivo, um espaço negativo, e isso aqui, que é importante, ó, é uma taxa de aporte sedimentar, tá? Então, aqui a gente vai ver, ó, a gente vai estar descendo, baixando a taxa, vai estar diminuindo, tá? Mas toda essa parte aqui, a gente vai estar acumulando sedimento. Aqui também, ó, acumulando, e aqui também a gente vai estar acumulando sedimento. Nessa parte aqui, a gente não vai estar acumulando, vamos estar acumulando, mas vai ser o nosso espaço vai ser maior, tá? E nessa parte aqui também. Então, vamos tentar simplificar, tá? Então, aqui, ó, a gente vai estar nessa parte da curva, que na verdade é essa parte aqui, tá? O que vai estar acontecendo aqui, ó? A gente vai estar subindo rápido, o nosso nível de base está criando, a variação vai estar positiva, tá? E o que está acontecendo aqui? A nossa taxa de variação no nível de base, ela está super positiva. Então, a gente tem esse aporte aqui, só que ele não vai estar preenchendo todo esse espaço que está sendo criado aqui, ó, tá? Então, o que está acontecendo? A taxa de espaço de acomodação, de criação de espaço de acomodação, é maior que o aporte sedimentar. Então, está mostrando aqui. Então, aqui a gente está num sistema transgressivo, tá? Ou seja, a gente vai estar afogando todos esses nossos sistemas. E como a gente tem um aporte sedimentar mais baixo, a gente vai ter mais espaço de acomodação, tá? Sendo criado do que preenchido. Então, a gente vai ter um momento de transgressão. Nesse momento, a gente tem os sistemas retrogradantes, tá? Que vão ser os sistemas de estuários, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Não que aqui a gente não possa desenvolver sistemas eutárquicos, a gente até pode, mas ele vai ser muito mais discreto, vai estar sendo afogado, tá? E muitas vezes vão estar sendo retrabalhados por esses processos do mar, do nível do mar subindo, tá? Então, vão ter ravinamento por onda, entre outras coisas, tá? Essa parte aqui que é importante, ó. A gente tá
com uma criação de nível de base positiva. A gente está no nível alto, tá? Seria um trato de sistema de nível alto. Então, aqui, o nosso nível do mar, ó, o nosso nível de base está subindo, tá? Mas, ao mesmo tempo que ele está subindo, a nossa criação de espaço de acomodação aqui está diminuindo, ó. Por quê? Porque a gente tem uma alta taxa de aporte sedimentar, tá? Então, a gente vai estar preenchendo todo esse sistema. E quando a gente preenche todo esse sistema, ó, aqui a gente vai estar progradando e depois vai estar agradando. Então, a gente vai ter um sistema progradante, tá? Então, aqui a gente vai gerar, nessa parte aqui de regressão normal, a gente vai gerar o sistema de deltaico de mar baixo, tá? Então, aqui a gente está com o nível de base subindo, ou seja, o nosso nível do mar está subindo, mas a gente está tendo muito mais aporte sedimentar e está preenchendo isso ali muito mais rápido. Então, a gente vai criar sistemas de regressivos, sistemas progradantes, tá? Já aqui, a gente tem uma queda acentuada do nível de base, ó. Aqui a gente está em queda, tá? A nossa taxa está aqui, mas olha onde que está o nosso espaço de acomodação, nossa taxa de variação. Está diminuindo muito e começa a subir, mas mesmo subindo, a gente não tem preenchimento sedimentar nessa parte, tá? Então, a taxa de espaço de acomodação é muito, muito menos, tá? Que o nosso aporte. Então, esse aporte vai passar aqui. Ele vai, adoro essas palavras em inglês aportuguesada. Ela vai passar e vai depositar lá no fundo, tá? Lá, lá com o leque e assoalho, essas coisas aqui. Então, nesse momento, a gente tem uma regressão forçada, tá? Quase não tem preservação desses depósitos aqui, porque vai estar tudo sendo propício à erosão, porque a gente vai estar abaixo do ponto de equilíbrio, tá? Já nessa situação aqui, a gente começa aqui, a gente tem a parte de queda, ele atingiu o máximo da queda, tá? A partir daqui, ele começa a subir bem lentamente, ó. Quando ele começa a subir bem lentamente, o nosso espaço aqui vai começar a criar mais espaço de acomodação, tá? Mas a nossa taxa do aporte sedimentar tá aqui, ó. A curva que tá gerando aqui tá com preenchimento, tá? Então, o que está acontecendo aqui? A gente está tendo uma criação do espaço, mas a gente tem um aporte sedimentar maior, tá? Aqui também a gente vai ter um sistema de regressão normal, só que a gente vai ter um sistema de regressão normal e num contexto de mar baixo, que está aqui, que é diferente desse daqui. Então, a gente vai ter os sistemas progradantes aqui e vamos ter os sistemas eutaicos de mar baixo, tá? Então, são essas duas situações aqui que a gente vai ter os sistemas eutaicos mais definidos, tá? Porque a gente tem aqui o nosso nível do mar está subindo, nosso nível de base está subindo mais lentamente, e a gente tem um aporte maior que a criação do espaço de acomodação, tá? Nesses dois casos, tanto em mar alto quanto em mar baixo, tá? Então, aqui a gente vai ter os sistemas eutaicos mais efetivamente, tá? E aqui, que eu falei no início, tá? A gente vai ter uma subida, ó, a gente sai dessa parte de mar baixo, começa a ter uma subida mais acentuada aqui, tá? Só que daí, toda essa parte aqui, ó, que é dessa parte aqui até aqui, a gente tá com uma taxa de variação do nível de base muito mais alta do que o preenchimento. Então, ele vai preencher até uma parte, mas vai continuar tendo espaço sobrando aqui. Então, aqui a gente vai ter essa transgressão e esses sistemas retrogradantes. Então, nessa parte aqui, é que a gente vai ter os estuários, tá? Mais efetivos, que é para a próxima aula. Tá? Ficou confuso? Não, eu sei que é confuso e não vai ser em 10 minutinhos que eu vou explicar toda a estratigrafia. Mas, se vocês conseguirem linkar e separar essas curas, vocês vão entender porque a gente tem certos sistemas deposicionais e certos tempo, em certa variação do nível de base aqui, tá? Então, se alguém ficou mais curioso ou se quiser relembrar alguma coisa assim, eu sugiro todo mundo a fazer essa disciplina aqui, que é a estratigrafia de sequência, tá? Que vai elucidar bastante. Mas o que eu quis dizer com tudo isso, tá? O moral de história é que o sistema deltaico é sempre progradante, ele está sempre num sistema regressivo. Então, a gente vai estar, os mais efetivos vai ser sempre nessa parte de regressão normal, tanto com nível de base alto, quanto com nível de base
base mais baixo, tá? Mas a gente sempre vai ter o aporte sedimentário vai ser sempre maior que a taxa de variação do nível de base, tá? Então a gente vai progradar os nossos sistemas e esse é uma característica diagnóstica, então, tá? Então aqui eu botei duas fotos, assim, só para a gente pensar no que vai estar acontecendo. Não tem nada, pode ter coisas a ver com uma estratigrafia de sequência, mas agora sim é mais para pensar se a gente fosse, se a gente estivesse mapeando essa área aqui, no passado, vamos supor que a gente vai estar mapeando essa área aqui, tá? E a gente deparasse com essas faces. Olha só que complexo e que coisa legal que vai estar acontecendo aqui. A gente tem os canais tributários, tá? Temos um sistema deltaico aqui, temos criação de cordão litorâneo aqui, ó. Então aqui tem onda atuando, mas aqui a gente está com eles todo recortado de maré, essa parte aqui. A gente tem um sistema fluvial aqui, ó, meandrante, que aqui teve um rompimento desse meandro, abandonou esse meandro, criou lagos aqui, e o sistema deltaico veio para cá. Então imagina o quão complexo que isso aqui não vai ser para a gente reconstruir um ambiente assim no sistema. E às vezes a gente está com muita coisa no sistema ali que a gente não consegue aplicar nos modelos, a gente tem que pensar em todas essas variações laterais que podem ter, tá? Então isso aqui é importante. E esse aqui é um outro também, ó. A gente tem um sistema fluvio-glacial, temos todos um sistema de rio aqui chegando, tá? E aqui a gente está desaguando um leque num outro canal fluvial aqui. Então, também é uma coisa para pensar, porque a gente vai ter feições bem diferentes, a gente vai ter palha corrente saindo para cá, algumas aqui, assim, mas vamos supor que está indo para lá, vamos ter esse aporte fluvial para cá. Então, imagina a confusão que não vai ter, mas é super legal a gente ficar vendo essas imagens atuais, que isso vai abrir a nossa cabeça quando a gente começar a tentar interpretar os sistemas passados, tá? E ver que ele é um sistema deposicional é dinâmico, tá? Ele tem muita coisa acontecendo e ele é um conjunto tridimensional, então tu vai ter que associar todas essas partes aqui para conseguir identificar isso aqui no registro geológico, tá? Então era isso, essa partezinha era bem mais rápida. Então a gente nos vemos no sistema marinho raso, para quem ainda não assistiu, a gente se vê então na aula de estuários, tá? Então era isso, pessoal. Tchau, tchau.